Olá, me chamo Catarine Nobre e junto à minha colega Aila Bastos, iremos falar sobre a produção de raio-x, referente à matéria Propedêutica Clínica Odontológica 2. Irei começar falando um pouco da história do raio-x, onde a primeira radiografia foi realizada dia 22 de dezembro em 1896. Nesse dia, Röntgen pôs a mão esquerda da sua esposa em um saci, com um filme fotográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Revelando o filme, lá estava para sua confirmação a figura da mão da sua esposa e seus ossos. Mas no Brasil, só veio ser feita a primeira radiografia em 1896, um ano após a sua descoberta. Os raios-x podem ser produzidos quando elétrons em alta velocidade chocam-se com um alvo metálico. O processo inicia-se quando uma corrente elétrica passa através de filamento do cátodo, produzindo um brilho e emitindo elétrons. Com a aplicação de alta diferença de voltagem entre o cátodo e o ânodo, os elétrons passam a mover-se em alta velocidade desde o filamento até o alvo metálico, produzindo uma corrente. Essa corrente de elétrons atravessa o caminho somente em uma direção. Então, quanto maior for a corrente, maior será a produção de raio-x. Porém, menor será o tempo de vida útil do filamento. Quando os elétrons chocam-se com um alvo, os raios-x são produzidos através de dois mecanismos, espectro contínuo e radiação característica. O primeiro mecanismo produz de 85% a 100% dos raios-x, sendo o restante produzido pelo segundo mecanismo. Agora passo a palavra para minha colega Aila Bastos. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de produção de raio-x. O espectro contínuo é simplesmente uma curva de contagem por segundo e resulta da desaceleração do elétron durante a penetração no ânodo. O outro tipo é o raio-x característico do material do ânodo. Assim, cada espectro de raio-x é a superposição de um espectro contínuo e de uma série de linhas espectrais características do ânodo. Dentro de uma ampola de raio-x, existem dois tipos de corrente, a corrente de filamento e a corrente de tubo. A corrente de filamento é responsável pelo efeito termiônico e por controlar também a corrente de tubo. A corrente de tubo é responsável pela produção da radiação conforme a necessidade da projeção radiográfica. A ampola, que abriga o ânodo e o cátodo, é posicionada no interior do cabeçote do equipamento de raio-x, sendo constituída por um vidro ou por metal de alta resistência. Tem como objetivo proporcionar isolamento térmico e elétrico entre as extremidades onde fica o ânodo e o cátodo, aumentando a eficiência na produção de raio-x e o tempo de vida útil do tubo. A ampola tem aproximadamente 30 a 50 cm de comprimento e 20 de diâmetro. Ela possui uma área como se fosse uma janela de aproximadamente 5 cm, em que o material, que pode ser de vidro ou metal, é mais fino, permitindo a emissão do feixe útil de raio-x com o mínimo de absorção.